Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana do Calvário, um programa especial para você. Ontem nós tivemos nosso primeiro dia, tivemos nosso sermão e eu tenho certeza que você foi impactado com aquela mensagem. Nós estudamos sobre o sofrimento. Ontem também nós falamos sobre o início do pecado, a origem do pecado, como tudo começou e também como que a consequência do pecado afeta a nossa vida. É um momento para refletir o porquê que as pessoas ainda continuam seguindo o pecado. Deus nos dá tantas coisas boas e maravilhosas, mas tem pessoas que continuam ignorando a Deus e insistindo em viver em pecado. Em certas ocasiões, nós também temos a tendência a voltar ao pecado e continuar pecando. Porém, antes eu gostaria de contar para vocês uma história real que aconteceu em um lugar no interior do Brasil, em Goiânia, no estado de Goiás, onde ali um homem estava catando ferro e estava ali na pilha de ferros procurando materiais para reciclar. Foi quando ele encontrou no meio da pilha uma espécie de pozinho brilhante e azul. Aquilo chamou a atenção do homem e então ele achou inusitado aquele tipo de pó. Ele pegou e levou para casa o pó e apresentou para a sua família. Todos ficaram encantados com o brilho daquele pó, reluzia como o ouro. E então aconteceu uma coisa inesperada. 13 dias depois do primeiro contato com aquele pó, ele começou a passar mal, a família dele começou a passar mal, e aí levaram para o hospital, tentaram estudar o caso para diagnosticar alguma coisa que tinha acontecido com ele. Eles acharam que tinha algum problema e descobriram que ele estava com o corpo todo debilitado e os seus órgãos também estavam debilitados, estavam afetados. E aí foram fazer um histórico da vida dele, perguntando o que ele havia feito, e ele disse: "Olha, encontrei um pó azul, tal, brilhante, que eu gostei e levei para casa". E então os médicos foram pesquisar e descobriram que aquele pó, ele era um pó radioativo. O nome daquele pó, aquela, aquele elemento químico é conhecido como césio. E aquilo é um elemento radiativo. Normalmente se usa em máquinas de raio-x ou alguns outros equipamentos. Também ele é usado para fazer bomba, para fabricação de bombas, ou seja, é um elemento radioativo que quando entra em contato com a pele humana é muito difícil da pessoa não ficar doente. E ela precisa fazer um tratamento bem sério e longo para poder não morrer. E as pessoas que teve contato com aquele pó daquela família, todas elas morreram. O homem, a esposa, o filho e outras pessoas também que entraram em contato naquele lugar, naquela região, também tiveram mortes ou ficaram doentes. Pegaram algum tipo de doença, algum tipo de câncer e tiveram que fazer um tratamento a vida inteira. E essa porção radioativa não sai do corpo da pessoa. A pessoa precisa fazer um tratamento para o resto da vida para que ela possa sobreviver mesmo com essa química, esse elemento químico dentro do seu organismo. E então as pessoas foram investigando e descobriram aonde que aquele homem tinha encontrado aquele pó radioativo. Eles foram até o local, isolaram o local, recolheram o resto do que estava ali do pó e então protegendo ali aquelas pessoas e também cuidando da a saúde da sociedade que vivia ali na região. A gente pode fazer uma comparação com essa história com o pecado. A gente acha que fazendo o pecado, cometendo o pecado, é só a gente que vai ser afetado. Mas saiba que o pecado ele pode afetar a você, aos seus familiares, as pessoas que convivem com você. Pessoas que talvez nem tenham culpa dos seus pecados. Elas podem sofrer consequências das suas escolhas,
dos seus pecados. Isso é muito perigoso, isso é muito grave, porque a gente acha que o pecado ele não vai afetar outras pessoas, mas ele afeta. Nesse momento, eu gostaria de ler com você um trecho da Bíblia que demonstra como a contaminação do pecado pode se espalhar e como esse pecado se espalha pelo mundo, como aconteceu. Este verso está no livro de Lucas, cujo sinal é este, no capítulo 10, e o verso é o 18. Eu vou ler, tudo bem? Neste trecho, Jesus estava dizendo como iniciou o pecado no mundo, como o pecado chegou no mundo. E então Jesus disse no verso 18 de Lucas o seguinte: Lucas capítulo 10, verso 18. E disse Jesus: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Uau! Como um raio, Jesus viu Satanás cair do céu. Essa passagem se refere ao momento em que Satanás chegou aqui na Terra. No passado, quando Adão e Eva estavam vivos aqui no planeta, Satanás chegou neste mundo e começou a traçar os seus planos malignos para seduzir a Adão e a Eva, levando-os ao pecado. Na Bíblia, também encontramos que Deus alertou a Adão e a Eva sobre a rebelião que Satanás havia causado no céu e, junto com os anjos malignos, tinha sido expulso. Jesus explicou para Adão e para Eva todos os planos e as ações que Satanás teve lá no céu. Enquanto estava lá, Satanás tinha acesso à presença de Deus. E com isso, ele distorcia as palavras de Deus. Pegava essas palavras distorcidas e compartilhava com os outros anjos, semeando a dúvida. Assim foi o plano de Satanás. E com aquela dúvida semeada, muitos anjos foram enganados, seduzidos, ao ponto de concordarem com Satanás e discordarem de Deus. A estratégia de Satanás sempre foi a mesma: pegar a palavra de Deus, distorcê-la e ensiná-la, semeando a dúvida. E com isso, Satanás distorceu a palavra de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo e compartilhou essa palavra semeada com dúvida para os anjos. Agora a gente vai ver no livro de Gênesis o que ele fez quando esteve aqui na terra, utilizando essa mesma estratégia. No capítulo 3, no verso 1, Gênesis, capítulo 3, verso 1. Aqui explica o que aconteceu. A serpente subiu na árvore e dali conseguiu atrair a atenção da Eva. Quando Eva se aproximou, ela começou a falar com a Eva. E na Bíblia a gente encontra o verso dizendo o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: Ei, é assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela semeou a dúvida com uma pergunta na mente da mulher. Foi aí então que Eva começou a ter dúvidas se o que Deus havia dito era aquilo mesmo, se era verdade ou não, e se o que a serpente estava dizendo era a verdade. Vocês percebem como funciona o engano e a artimanha de Satanás para que as pessoas tenham dúvida, assim como ele fez com os anjos? Ele não foi direto ao ponto. Ele iniciou o diálogo com Eva com uma pergunta, semeando na cabeça de Eva a dúvida, para que a Eva, assim, tivesse confusão em seus pensamentos e assim não conseguisse discernir entre o que era verdadeiro e o que era falso. Então Eva ficou confusa com aquela pergunta, com aquela indagação.
E assim ela ficou vulnerável aos enganos de Satanás. E em seguida, como a gente conhece a história, Satanás disse: Olha, coma, experimenta do fruto. E foi nesse caminho que Eva percorreu. E ela então aceitou, comeu do fruto e sofreu as consequências do pecado. Conosco acontece a mesma coisa hoje. Às vezes você está vivendo a sua vida e você tem dúvida de algumas coisas. Por exemplo, você pode ter dúvidas a respeito do seu relacionamento com Deus, de frequentar uma igreja. Mesmo você frequentando, mesmo você lendo a Bíblia, pode ser que alguma coisa aconteça na sua vida que te traga essa dúvida. Pode ser que algumas tragédias, alguns fenômenos, algumas situações inusitadas lhe tragam dúvidas da existência de Deus. Pois, se Deus existe, por que ele não me ajuda? Algumas pessoas podem pensar. Pode ser também que um pregador, uma pregadora do Evangelho esteja pregando à toa, pois não acreditando naquilo que prega, na verdade que ensina. Este momento é um momento onde nós passamos por uma autoavaliação. Neste ponto, a gente verifica se a nossa fé está firmada em Deus ou não, se acreditamos em Deus ou se desprezamos os seus ensinos. E isso acontece com todas as pessoas, inclusive com os cristãos. Se você for perguntar, você vai encontrar pessoas que tiveram experiências de dúvida em suas vidas, por alguma coisa que aconteceu que lhe trouxe angústia, por uma oração não respondida, por dúvidas até mesmo se Deus iria responder ou não a um pedido de ajuda. Muitas pessoas já passaram por esse momento de questionamento, de dúvida: será que Deus vai me responder ou não? Aqui nesse ponto você pode se perguntar: será que é errado eu ter dúvida? Não, não é errado. Nós precisamos entender e estudar para aprender que as coisas têm consequências. Deus hoje está nos avaliando. Ele quer saber se estamos com a nossa fé firmada nele ou não e o quanto somos fiéis a Deus. É muito importante ser avaliado e provado, porque isso desenvolve a nossa fé e nos mantém conectados com Deus. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo que me traga dúvida, eu preciso me manter firme, porque assim eu vou conseguir ver os milagres de Deus em minha vida e ter a certeza de que posso confiar em Deus. E assim receberei mais força para me manter firme. Isto é importante. Você conhece a história de Jesus? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele aceitou ser batizado por um homem conhecido como João Batista. Quando João Batista viu a Jesus, ele disse para as pessoas que estavam ao redor dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, pois ele conhecia a profecia de que Jesus iria salvar o mundo com a morte de cruz. Jesus se aproximou de João Batista e aceitou ser batizado por ele. E nesse momento do batismo, diz a Bíblia que desceu uma pomba do céu e ouviram-se uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E essa voz que veio do céu foi a voz de Deus, confirmando de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Após Jesus ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto e ali ele passou 40 dias jejuando e orando para poder se preparar para a sua missão. Foi nesse momento em que apareceu um anjo ali. Jesus olhou aquele anjo e pensou que ele fosse o anjo enviado de Deus. Mas era Satanás disfarçado de anjo. Jesus, ele não percebeu. Ele achou que aquele anjo veio conversar com ele e trazer conforto. Então, aquele anjo disse alguma coisa para Jesus. Esse relato nós vamos encontrar no livro de Mateus. O capítulo é o 4. Então, aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, eu vou sinalizar para vocês verem o que está escrito. Chegou o anjo e perguntou a Jesus: Se tu és o filho de Deus,
Pegue essas pedras, faça uma oração e as transforme-as em pão para você comer. Vai, faça isso. Jesus, então, olhando, ele se assustou e, naquele exato momento, ele descobriu uma coisa. Com aquela pergunta que Satanás fez a Jesus, ele descobriu que, por ele ter duvidado de que Jesus era o Filho de Deus, indagando-o com o se você é filho de Deus, porque anteriormente dele estar no deserto, Jesus estava sendo batizado por João Batista, e a voz que desceu do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, no deserto, Satanás o questionava com o se é filho de Deus. Naquele exato momento, Jesus então percebeu que aquele anjo era Satanás. Jesus então deu uma resposta. Essa resposta é a mesma resposta que eu e você precisamos dar a Satanás. Se Adão e Eva tivessem dado essa resposta à serpente, vamos ver que resposta é esta? Está no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 6 e verso 7. Jesus respondeu: Ele respondeu a Satanás: Está escrito. Sim, está escrito na Bíblia. Jesus respondeu: Está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás ficou desconcertado, a sua expressão facial mudou e Jesus, naquele exato momento, desmascarou a Satanás. Sim, entenderam? Vocês viram que Satanás utiliza a mesma estratégia que ele usou no céu e que ele usou na terra, com Adão e com Eva. Eva, quando viu Satanás dentro da cobra falando com ela olhou para aquela serpente e ela se encantou com a beleza daquele animal. Ainda mais que ele falava, aquilo atraiu a Eva. Da mesma forma com Jesus, quando ele viu aquele anjo esplendoroso vindo em sua direção, Jesus pensou que aquele anjo era um anjo enviado de Deus. Mas Jesus tomou cuidado com a palavra. Porque Satanás, ele utilizou a palavra de Deus distorcida. Ele nunca utiliza-se da sua própria palavra apenas. Ele pega a palavra de Deus, distorce e implanta a dúvida. Essa palavra de Deus distorcida é que é a estratégia de Satanás. E assim ele semeia a dúvida. Então, depois que ele semeia a dúvida, ele mistura a verdade com o erro. Na história de Adão e Eva, a serpente perguntou para Eva. Antes, Deus havia dito: Olha, não coma do fruto daquela árvore, porque o dia que comer vocês vão morrer. Eva, então, havia entendido a lição e a ordem de Deus. E ela disse: Olha, tudo bem, eu não vou comer. Mas quando ela viu a serpente falando com ela e fez a mesma pergunta que Deus havia dito para ela, ele utilizou das mesmas palavras. Ele disse: Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. É isso mesmo? Aquilo semeou a dúvida na mente de Eva. Depois que ele fez essa pergunta, ele fez uma afirmação, distorcendo a verdade com o erro. Vocês viram? Já foi distorcido ali a palavra. E com Jesus aconteceu da mesma forma. Satanás questionou a Jesus, perguntando para ele se ele realmente era o Filho de Deus. Jesus não foi enganado, porque ele tinha escutado a voz vindo de Deus dizendo: Este é meu filho amado. E ele acreditou na palavra de Deus, ele se apegou na palavra de Deus, porque ele sabe que Deus não distorce as coisas e Deus não muda, que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Satanás então se aproximou de Jesus com um si, indagando-o, questionando, querendo colocar dúvida na mente de Jesus, para que ele tivesse dúvida se ele realmente era filho de Deus ou não. Mas o que a gente percebe aqui é que quando Jesus ouviu as palavras de Satanás, ele não acreditou naquilo e automaticamente ele deu uma resposta. Ele disse: Está escrito. Eu sigo a palavra de Deus, está escrito, está na palavra. Pronto, é o fim.
Não me coloque dúvida, está escrito, está aqui na palavra. Foi essa a resposta de Jesus, na qual Satanás ficou sem poder responder e ele foi então desmascarado. Hoje nós precisamos agir da mesma forma. Hoje nós precisamos ser como Jesus. Muitas pessoas neste mundo estão correndo perigo, porque muitas vezes essas pessoas são influenciadas por outras. Os amigos convidam para beber em lugares que são perigosos. A gente sabe que a bebida é uma coisa que faz mal, que prejudica, mas as pessoas dizem pra gente: olha, todo mundo bebe, é uma coisa legal, bacana. Pode ser que outros amigos nos influenciem a querer usar entorpecentes, drogas ilícitas, coisas que prejudicam a nossa vida. E aí dizem: olha, todo mundo faz. Dessa forma, a dúvida é semeada, a dúvida é colocada na cabeça das pessoas. Mas quando lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus e descobrimos a verdade, devemos nos apegar a ela. Porque quando as pessoas vierem falar alguma coisa, nós vamos verificar se isso que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que muitas pessoas que se dizem evangélicas e cristãs seguem essas coisas ou fazem aquilo que a Bíblia diz que não deve ser feito. Com isso, surge a dúvida na cabeça de muitas pessoas. É por isso que eu e você precisamos responder a essas atitudes com o está escrito e acreditar no que está escrito, crer na palavra de Deus, porque quando essas dúvidas vierem para serem semeadas em nossas mentes por vermos cristãos fazendo coisas erradas, nós não devemos seguir a onda, devemos acreditar na palavra de Deus e ponto. É assim. Crer na palavra de Deus vai te dar firmeza, vai te dar força, vai te dar fé e desenvolvimento para que você tenha uma vida espiritual em comunhão com Deus. Hoje, eu quero convidar você para um momento especial. Eu queria que você, nessa noite, refletisse sobre o seu passado, sobre a sua vida, sobre as coisas que você já fez, sobre as coisas que você já leu, que você estudou. Se você conhece alguma igreja ou não, se você conhece o cristianismo, eu queria que você refletisse sobre quantas vezes você já ficou com dúvida quando alguém te convidou para estudar a Bíblia, se você já ficou com dúvida de aceitar ou não e nisso desprezou a palavra de Deus. Eu queria que você não se preocupasse com isso. Eu queria dizer para você que Jesus te entende, pois ele já viveu neste mundo e tem empatia para com você. Ele sabe de todos os sofrimentos, dos sofrimentos que cada um de nós passamos. Ele sabe o quanto Satanás tem tentado e vencido sobre a vida de muitas pessoas, e isso corta o coração de Deus. Ele fica muito entristecido com isso. Por isso, ele entende e compreende a cada um de vocês. O que Jesus quer é te ajudar. Ele quer te ajudar. Vocês se lembram da história da mulher prostituta que estava ali no chão, pronta para ser apedrejada? Jesus, então, olhando para aquela cena, ele respondeu àquelas pessoas, escrevendo na areia. E ali, então, aquelas pessoas puderam entender a gravidade da sua atitude e saíram dali de perto. E Jesus, então, abaixou e ajudou aquela mulher. Da mesma forma, Jesus quer fazer com você. Se você hoje encontra-se em pecado, Jesus ele quer te ajudar. A única coisa que ele quer é te perdoar. Ele quer transformar a tua vida. Jesus ele sabe quantas coisas erradas você fez porque Satanás te tentou e você cedeu à tentação de Satanás e foi enganado. Mas hoje, Jesus ele está te dando uma ferramenta para que você esteja munido com essa ferramenta e não seja enganado quando Satanás vier distorcendo a palavra de Deus, semeando dúvida em sua mente. Que você seja persistente, insista na palavra de Deus e creia somente na Bíblia e use a palavra de Deus como força e ferramenta para responder a Satanás e assim ele vai fugir de você. Eu convido a você nessa semana a aprender sobre a palavra de Deus e manter-se firme para que quando você estiver diante do grande conflito, você possa saber qual é o lado que você vai escolher. Você vai saber qual é o lado que Jesus está que venceu o mal.
e não ficar na dúvida de qual lado você escolher, se é o lado de Jesus ou o lado de Satanás. Eu espero que você escolha o lado de Jesus. Eu espero que você tenha o discernimento, a certeza de que a palavra de Deus é a verdade e que você se alie ao povo de Deus para continuar seguindo a palavra de Deus e não desprezando a Jesus e não desprezando a sua palavra como muitos fazem, pois esses que fazem isso irão se perder, porque Jesus escolheu você e ele quer que você continue nesse caminho. Que Deus te abençoe. E agora vamos fazer uma oração, pois eu quero orar especialmente pela sua vida. Querido Pai que habita nos altos dos céus, obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós pudemos aprender sobre a verdade. Podemos entender que Satanás utiliza da palavra de Deus para nos enganar, que ele distorce essa palavra, misturando a verdade com o erro e assim tentando enganar a muitos, como muitos já se perderam. Estamos todos sujeitos a serem tentados por Satanás. Isso é triste, mas hoje queremos redobrar as nossas forças e a partir de hoje crer na tua palavra, seguir o exemplo de Jesus. Assim como Jesus viveu na sua palavra, queremos permanecer firme na tua palavra, para quando Satanás vier nos tentar, respondermos com está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Dessa forma, vamos nos proteger e afastar Satanás de nós. Também, quando outras pessoas vierem sinalizar, tentando nos enganar, misturando a verdade com o erro, possamos nos afastar e acreditar na palavra de Deus, assim estar junto com Jesus. Esperamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ser abençoados e levar a tua bênção. Que todos nós possamos estar firmes na tua palavra, pois sabemos que está perto de Jesus voltar e o fim do grande conflito, onde agora Satanás tem redobrado as suas forças, buscando atrair as pessoas para a perdição. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos refletir o amor de Jesus para as pessoas e que essas pessoas possam ser abençoadas e estarem protegidas, para que a mente delas possam ser iluminadas pela tua palavra e que elas possam aceitar a Jesus Cristo. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo amor especial que ele tem por nós e oramos em nome de Jesus. Amém. História de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais pra suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive e viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Este homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor.